Então, nessa nossa segunda aula, vamos continuar a falar sobre a cartografia. Então, vamos falar sobre a escala. Então, a escala é uma proporção matemática, ou seja, né, ela possui uma relação numérica entre o mapa e a realidade que ele vai representar, né? E a proporção entre a Terra e o seu mapa, vamos chamar de escala. Então, a escala pode ser expressa de diferentes modos, pode ser numérica ou pode ser gráfica. Temos como exemplo uma escala de 1 para 25 mil. Significa que 1 centímetro ou qualquer outra medida, então pode ser quilômetro, metro, entre outros, no mapa está representado 25 vezes menor do que no terreno. Então, este número ele pode parecer um pouco estranho, né? Mas se a gente vê que 1 metro tem 100 centímetros, assim, cada centímetro no mapa vai representar exatamente 250 metros no terreno. Então, ali a gente já pode parecer que tudo se encaixa, né? Aí a escala numérica, ela é representada por uma fração, tá? Na qual o numerador representa uma distância no mapa e o denominador a distância correspondente no terreno, ok? Assim, a escala, esse maior, né? Escala é igual esse D menor dividido pelo D maior, né? Ou seja, a distância entre dois pontos no mapa dividido pela distância entre esses mesmos dois pontos no terreno, tá? Então, um exemplo, uma escala 1 para 100 mil, por exemplo, qualquer medida linear no mapa, que é o D menor, no terreno, D maior, 100 vezes maior. Então, a escala numérica ela pode ser representada por qualquer uma das seguintes formas. Então, temos dessa maneira, né? Os dois pontos ali, os 100 mil, ou um tracinho 100 mil, ok? Vamos ter a escala gráfica também, que então vai ser a representação das distâncias no terreno sobre uma linha graduada, ok? Normalmente, uma das porções da escala está dividida em décimos, né? Para que se possa então medir as distâncias com essa maior precisão, tá? É mais indicada para se visualizar a escala e para medir então as distâncias, e podemos tornar também qualquer comprimento no mapa e lê-lo na escala gráfica em quilômetros, em metros e etc. Okay? Então, necessitando-se então medir ao longo de uma estrada, uma curva, né, usa-se um compasso ou um instrumento chamado curvímetro. Okay? Quando tem essa distância, né, que não tem como medir com uma régua, pois tem uma curva, né, na estrada, então medimos com um curvímetro ou também um compasso. Então, a escala é a primeira coisa que a gente vai procurar saber em um mapa, né? Se ela, então, é superior a 2 km por centímetro, ou aproximadamente 1 para 250 mil, diz-se, então, ser um mapa de grande escala, né? Então, as folhas topográficas, mapas, o serviço de levantamento do governo, né? Nos quais são feitas algumas reduções para os mapas de pequena escala, né? Também, então, constitui-se um bom exemplo. Então, os mapas de escala média, que vão de 1 para 250 mil a 1 para 1 milhão, o mapa deve ser, então, bastante seletivo, né? Convencionado e também generalizado. A escolha da escala. Então, a escolha da escala, ela vai depender da menor feição no terreno, ok? Que vai se desejar representar. Então, o denominador da escala é igual a menor feição em metros, dividido pelo erro máximo desejável no papel, vezes o fator de conversão, ok? Então, aqui temos um exemplo.
Considerando uma região da superfície da Terra que se queira mapear, que possua muitas feições, de 10 metros de extensão. Então, a menor escala que se deve adotar, né, para que essas feições tenham uma representação será o denominador da escala, né, que é igual a 10 metros, né, que temos ali 10 metros de extensão, dividido por 0,5 milímetros, que vai ser o erro máximo desejável, né, num papel, vezes esse fator de conversão, então que é 0,001 metros por milímetro, ok? Então a nossa escala que a gente vai ter que adotar então vai ser de 20.000, beleza? Então vamos ter os sistemas de coordenadas geográficas agora. Então, os sistemas de coordenadas geográficas, eles tratam-se do sistema mais antigo, né, de coordenadas. Então, nele, cada ponto da superfície terrestre é localizado na interseção, tá, de um meridiano com um paralelo. Tá? Então, as suas coordenadas elas vão ser a latitude e a longitude. Okay? Então, vamos ter a latitude geodésica ou latitude geográfica, né? Que é um ângulo entre entre a normal, a superfície de referência, que pode ser que é elipsoide ou a esfera, né, no caso, então no ponto em questão, tá? E o plano do Equador, então vai variar então de 0 a 90 graus, tá? De norte ou sul. E vamos ter também a longitude geodésica ou longitude geográfica também, né? Que é o ângulo que faz entre o meridiano, okay? Que passa pelo ponto, e o meridiano de origem, que é o de Greenwich, né? Por convenção. Vai variar de 0, então, a 180 graus, tá? Leste e oeste. Então, os sistemas de coordenadas geográficas. Então, vamos ter latitude geográfica, né? Que é um ângulo medido ao longo do meridiano que passa pelo lugar, né? Então, ele é formado entre o equador terrestre e o ponto considerado. Então, todos os pontos do equador terrestre têm uma latitude geográfica igual a 0, ok? Os pontos situados ao norte do Equador têm latitudes maiores que 0, que daí vai variar entre 90 graus, né, que é a latitude do polo geográfico norte. E da mesma forma, né, variam as latitudes também ao sul do Equador terrestre. Então, vai desde 0 graus até 90 graus, né, a latitude do polo geográfico, então, sul. Então, para se diferenciar os valores, atribui-se o sinal positivo, né, para as latitudes norte e os negativos para a latitude sul, né? Então, por isso, quando a gente vai no Google Maps, a gente vê as coordenadas geográficas e alguns números têm um menos, né, na frente. Mas o que é aquele menos? É o que eu disse, né, anteriormente. Então, é simbolizado, então, a latitude pela letra grega φ. Okay? Aí vamos ter a latitude geográfica, né? A longitude geográfica é o ângulo, então medido ao longo do Equador, formado entre o meridiano, tá? Que passa pelo lugar, e o meridiano que passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra. Okay? Então, a longitude é a medida de 0 graus, né, a 180 graus, para leste ou para oeste de Greenwich, ok? Então, por convenção, atribui-se também sinais, né, para as longitudes, negativo para oeste e positivo para leste, tá? E a longitude é simbolizada, então, pela letra grega lambda, ok?
Agora falar um pouquinho sobre o sistema de coordenadas UTM. Então, além das coordenadas geográficas, pessoal, então a maioria das cartas, elas de grande ou médias escalas, né? Em nosso país, elas são construídas com coordenadas plano retangulares, tá? Mas o que que é isso? Então, essas coordenadas, elas formam um quadriculado, né, relacionado à projeção universal transversa de Mercator. Mas o que que é essa projeção universal transversa de Mercator? Daí o nome, né? UTM. Então, é o espaço entre as linhas do quadriculado UTM, né? É conhecido então como equidistância do quadrilátero e será maior ou menor de acordo com a escala da carta. Okay? O sistema de medida usado é o linear em metros, tá? Cujos valores são sempre números inteiros sendo registrados então nas margens das cartas. Okay? Então, assim, pessoal, o, o quadriculado TM é estreitamente relacionado à projeção com o mesmo nome, né? A qual divide a Terra em 60 fusos de 6 graus de longitude cada um, ok? E o quadriculado, considerado como parte integrante, né, de cada fuso, tem sua linha vertical central coincidente com o meridiano central, né, de cada fuso, que faz com que a projeção se estenda em 3 graus para leste e 3 graus para oeste do meridiano central do fuso. Então, os meridianos do fuso, ou zonas também de projeção, formam um ângulo com as linhas verticais, tá? Da quadrícula. Então, esse ângulo é nulo para o meridiano central, tá? Mas vai aumentando com a diferença da longitude também da latitude, longitude e latitude. Então, esse ângulo foi chamado de convergência meridiana, ok? A qual é variável em relação à situação a cada ponto dentro da zona, e representa também para cada ponto o ângulo formado entre as linhas que indicam o norte geográfico e o norte da quadrícula. Okay? Então, vamos ter um norte geográfico, pessoal, onde vai ser a direção determinada pelo meridiano, tá? Do ponto considerado. Aí vamos ter um norte, né, de quadrícula, que é a direção determinada por um paralelo, ok? Ao meridiano central no ponto considerado. Tá? Então, vamos ter também outro norte, que é um norte magnético, onde vai ser a direção determinada pelo meridiano magnético do ponto considerado, ok? Então, vamos ter esses três. Então, o norte geográfico, o norte de quadrícula e o norte magnético. Como temos ali a representação ali na imagem, né? Então, em latitude, os fusos eles são limitados ao paralelo de 84 graus e 80 graus, ok? Porque essas deformações, né, elas iam se tornar muito acentuadas, né, para essas latitudes superiores. Então, as regiões polares, elas devem ser representadas pela projeção universal polar estereográfica, ok? Então, como a limitação em latitude do sistema é até 80 graus para sul e 80 graus para sul, e 84 graus ao norte, o sistema nesse sentido é escalonado em 4 graus, tá? E designado pelas letras então no nosso alfabeto. Elas são maiúsculas então. Então, em disposição crescente, tá? No mesmo sentido dos módulos das latitudes, acrescidas do símbolo da latitude,
tá? Então, ficando assim, a primeira zona ao sul, né? Por exemplo, designada por SA, tá? Segunda zona ao sul, SB, tá? E também inversamente para o norte do Equador, né? Que seria NA, NB e etc, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mapas. Temos um mapa geral. O mapa geral, pessoal, ele é de uma forma mais objetiva, né, para alcançar bastante temas, né, bastante diversificado, e ele é um pouco maior, né, podemos dizer que é grande, né, um mapa grande, o mapa geral. E tem várias informações contidas nele. Então, são muito genéricas também essas informações, não permitindo então aos especialistas muitas vezes ao consultá-lo obter informações assim mais detalhadas, né? Porque ele como diz, é um mapa geral. Então, normalmente esses mapas normalmente são mapas que apresentam escalas então reduzidas, né? Menores que 1 para 1 milhão, tá? Os principais elementos representados nesses mapas são divisão política, capitais e cidades em destaque, né, principais rodovias, ferrovias, né, e algumas informações da parte física, como os rios, relevo, a vegetação também, ok? Então, esses são os mapas gerais. Temos os mapas especiais, pessoal. Ele atende um número mais reduzido, assim, de número de pessoas, né? Em geral, alguns técnicos, né? Como os geógrafos, os meteorologistas, biólogos, geólogos, entre outros profissionais que utilizam desses mapas, ok? Então, as informações contidas neles estão relacionadas a estudos específicos, tá? E também alguns estudos técnicos, tá? Sendo de pouco avalia as pessoas fora dessas especialidades a que se destinam, mas nada que você não pode ter a curiosidade, né, de ver, de checar algumas informações. Então, normalmente, esse tipo de mapa é constituído, então, em escala grande, maior que 1 para 250 mil. Okay? Então, esses são os mapas especiais. Então, eles têm algumas finalidades, né? Como temos ali uma imagem de uma ligação, de ligações aéreas, né? Com os passageiros em 2010. Ok? Mapa temático. Esse mapa ele é constituído a partir de um mapa base, tá? Então, normalmente com algumas informações políticas e hidrográficas, na qual são cartografados os demais fenômenos geográficos também, né? E vai depender também muito da área, né? Que pode ser aspectos também geológicos, demográficos, de cobertura vegetal, né, entre outros. Então, normalmente, esse tipo de mapa ele é construído em qualquer escala, ok? Então, esses são os mapas temáticos e esses são os mais, assim, mais diversificados que vamos ter. Então, temos aqui a divisão, né? Aqui temos explanando um pouco melhor desses tipos de mapa, né? Temos um mapa geral, então, que a subdivisão dele pode ser cadastral, topográfica e geográfica. Aí vamos ter os objetivos básicos, né, que é o conhecimento da superfície topográfica, nos seus fatos concretos, os acidentes geográficos, naturais e obras do homem. Aí vamos ter aqui um exemplo, né, que são plantas de cidades, cartas de mapeamento sistemático, cartas de países, continentes, mapas mundi, né, entre outras. Então, o especial também que é muito utilizado, esse mapa especial é muito utilizado pela aeronáutica, né, náutica, para questões meteorológicas também, turistas, entre outros. Aí, temático, vamos ter as estatísticas, as sínteses, né, o objetivo básico, então, das temáticas é expressar determinados conhecimentos particulares, né, para o uso geral. Então, como foi falado anteriormente. Aí aqui, pessoal, vamos ter
um exemplo aqui de mapa, né, de mapa topográfico. Então, temos aqui o mapa de declive, né, as porcentagens aqui, então, ao lado aqui de declividade. Vamos ter também o modelo digital de elevação, que é essa isometria, né, em metros. E aqui vamos ter a escala, ó, uma escala gráfica, né. Agora nós sabemos diferenciá-las, né. Temos aqui outro mapa também sobre as anomalias de temperatura, né? Aqui vamos ter também uma escala gráfica, ó. Aqui vamos ter a legenda, né? A legenda por cor, né? Aqui também o mapa de vegetação, olha que legal. A escala também, uma escala gráfica, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, ok? Muito obrigada pela atenção. Seguimos com a terceira depois.